Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, texto que nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, uma fazenda, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O texto que nós acabamos de ler retrata o início da criação da igreja cristã, aquela que nós chamamos de igreja cristã primitiva. Não primitiva no sentido de sua experiência com Deus, mas primitiva no sentido de que foi a primeira instituição, a primeira aglomeração de pessoas que tinham por um objetivo adorar ao Senhor, comungar, estar estudando a palavra, compartilhar suas experiências, suas orações, e estarem juntos lutando algo que eles entendiam por não ser somente uma luta pessoal deles, mas uma luta, um legado que Jesus deixou para eles. E aí nasce a igreja cristã, por isso chamada de igreja cristã primitiva, dentro de um contexto em que pessoas que iam recebendo o evangelho, iam se convertendo, iam se entregando a uma causa maior, a uma luta coletiva e não somente pessoal. E por conta disso, começaram a sofrer perseguições. Mas em meio àquelas perseguições, o poder de Deus ia se manifestando, motivando, dando esperança, dando subsídio para que eles pudessem continuar nas lutas do dia a dia, vencendo as perseguições que se davam em todos os campos da vida de um homem, mas naquelas perseguições eles também viam o poder de Deus agindo. Nós temos nos preocupado com a missão da igreja, da missão integral, no que dizia respeito à adoração, como o princípio é a essência de todas as coisas, ou o fator motivador para toda a obra que o cristão faz para o Senhor aqui na terra, enquanto vive essa vida aqui, na perspectiva de que um dia vai viver nos céus. Mas hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos uma reflexão sobre a missão integral no que diz respeito à ação social, no que diz respeito à responsabilidade social que nós, enquanto cristãos, temos. E nós olhamos para este texto de Atos 2, 42, nós começamos a perceber uma igreja que crescia não só em número, crescia em número. Diz o texto que quando Pedro pregou, cerca de 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se converteram e foram agregadas, foram recebidas pelos cristãos que já existiam. E ali então foi se formando uma igreja cristã poderosa em número, mas nós vemos as características marcantes daquela igreja, que estavam na adoração, mas que começava pela doutrina. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Nós olhamos para uma igreja que nasce dentro de um contexto no qual os irmãos precisavam uns dos outros.
precisavam das orações? Precisavam, como precisam até hoje, como precisamos. Precisavam também de bens, de alimentos. E se nós pensarmos num cenário de perseguição que se dava em todos os campos, pensamos então na perseguição política, na opressão que tirava o emprego de alguém que se convertia ao cristianismo, de alguém que aceitava Jesus, e que trazia fome para dentro da casa do homem que se rendia a Jesus. Então aqueles que tinham suas propriedades vendiam o que tinham, compartilhavam com os que não tinham. Até mesmo porque eles criam na volta do Senhor Jesus, numa volta que fosse breve. E isso não justificava para eles, então, guardarem seus pertences. Para que alguém ia manter uma fazenda se Jesus estava para voltar? E eles criam que isso estava por acontecer por breve. Então, a necessidade era muita. Mas nós vemos que o amor no coração dos irmãos também era grande. E nós vemos que dentro desse contexto de desprendimento material, de muito amor no coração, de muita compaixão, de muita misericórdia, Deus realizava milagres. Os apóstolos ressuscitavam pessoas. Pedro e João entram no templo e vem ali um paralítico que estava esmolando há muitos anos, pedindo uma esmola, pedindo uma prata, e Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levanta e anda e glorifica o Senhor. É dentro desse contexto, irmãos, de muita pressão, de muito sofrimento, que o poder de Deus se manifestou com mais veemência. E às vezes a igreja cristã hoje está se acomodando. A igreja cristã hoje está em busca do conforto. A igreja cristã hoje está se satisfazendo somente com um bom culto que oferece aos domingos para Deus, dentro dos quais elas se sentem bem e saem abençoadas, mas a igreja cristã de hoje precisa olhar para essa igreja primitiva, aquela que mais recebeu milagres de Deus, e verificar que ela tinha algumas características, algumas marcas que têm faltado na igreja de hoje. E que por conta disso os milagres também têm sido escassos hoje. Tem faltado amor no coração ou nos corações, tem faltado desprendimento, liberalidade, e tem faltado alguns milagres também. Porque onde o amor humano opera, a graça de Cristo também vai operar com abundância. Jesus era pregado, mas além de ser pregado, ele era vivido. O cristianismo autêntico estava presente em meio àquela igreja. Eu queria refletir com os irmãos acerca de duas perguntas. Quais são os fundamentos dessa responsabilidade que todo cristão deve ter diante da sociedade? A responsabilidade social da igreja cristã. E quais são os aspectos necessários ao cumprimento dessa missão que Jesus deixou para a sua igreja, que nós chamamos de missão integral. A missão que deve ser cumprida na íntegra, na sua integralidade. Às vezes nós confundimos missões com pregação do evangelho tão somente. Mas se nós olharmos para Jesus como sendo o exemplo de missionário, Filipenses 2,5 diz que ele, mesmo sendo Deus, renunciou, abdicou a sua forma de Deus, assumindo a forma de homem, e como homem assumiu a forma de servo. Ele, como missionário, nos deu exemplo. E o que Jesus fez? Ele só pregou a palavra? Ele fazia curas, ele dava assistência às pessoas carentes, ele olhava para os oprimidos, e por isso ele caminhou muito mais entre os pobres do que entre os ricos. E era dever, missão do Senhor Jesus, que ele desse essa assistência social aos carentes. Certa vez ele entrou na sinagoga. Estavam lá alguns escribas, alguns sacerdotes, e estavam lendo ali a palavra de Deus, a Torá e os livros dos profetas. E Jesus então toma a palavra, abre o livro do profeta Isaías, e ele leu: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
aos pobres, a pregar libertação aos cativos, a pôr em liberdade todos aqueles que estão oprimidos. E ele fechou as Escrituras e disse assim: hoje elas se cumprem em mim. Então, qual foi a missão que Deus deu a Jesus? Qual é a missão que a igreja precisa receber hoje? Entender como sendo missão integral. Pregar boas novas aos pobres também. Pregar libertação aos cativos. Precisamos olhar de uma forma global que existem muitos cativeiros que hoje se instalam diante de pessoas e diante de famílias. Cativeiros emocionais. Olhamos para famílias e vemos casais vivendo dias de tremenda confusão, desacerto. E a igreja do Senhor Jesus tem a missão de ajudar, de levar uma palavra que abençoe, de levar instrução. Nós olhamos para algumas famílias e vemos filhos, às vezes, presos num cativeiro da dependência química, por exemplo. E a igreja do Senhor Jesus tem a missão de abençoar essas famílias, essas pessoas que estão sofrendo. A igreja do Senhor Jesus olha para famílias hoje e vê que existem cativeiros espirituais que têm se instalado, crescido dentro dos próprios lares, nas casas, com portas que estão abertas ali para manifestações demoníacas dentro do lar. Chefes de família que estão levando para dentro de casa coisas amaldiçoadas, ou que estão permitindo que entrem em suas casas, e aí hoje nós temos portas virtuais, a tecnologia está aí para isso, a internet, televisão, os canais fechados. E isso tudo se traduz como cativeiro espiritual, que a igreja do Senhor Jesus precisa olhar como missão integral, que ela tem, e ajudar e trabalhar. Mas a missão que a igreja do Senhor Jesus recebeu e que ela precisa dar uma atenção maior é a missão da responsabilidade social. A lei de Deus, ela sempre contemplou o necessitado, sempre contemplou a justiça social. Se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, no livro de Levítico, que é o livro da lei, no capítulo 23, verso 22, nós encontramos uma lei que falava, que determinava que todo fazendeiro, quando ia fazer a colheita, aquilo que caísse no chão, por lei, não poderia ser colhido. A plantação que estava nos cantos tinha que ser deixada ali. Por lei, ele não poderia colher. Para que os pobres pudessem chegar depois da colheita dos proprietários e colher do chão o que ficou e colher dos cantos aquilo que sobrou. Não só os pobres, como os estrangeiros também. E aí essa lei foi dada a Moisés, mas foi dada por Deus. Contemplando uma justiça social, mostrando que aquele que era abençoado por Deus, também tinha a missão de abençoar o outro. Nós olhamos para o Salmo 82, no verso 3, diz assim: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. No Novo Testamento, irmãos, nós olhamos Jesus dando exemplo, quando ele diz da sua missão de vir evangelizar os pobres, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas nós vemos o apóstolo Paulo falando para a igreja na Galácia, dizendo que eles deveriam fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que pertenciam à sua igreja, fazendo com que os cristãos tivessem um olhar mais clínico para as necessidades que estavam ali presentes nos ambientes de culto, como nós temos hoje aqui. E é por isso que às vezes nós sentimos a necessidade, a palavra nos orienta a olhar para o nosso irmão. Às vezes o nosso coração, com um pouco de egoísmo, faz com que a gente pense, olha, eu não estou precisando de nada, e a gente então se concentra só em Deus. Mas às vezes o nosso irmão que está ao nosso lado está precisando de alguma coisa. E eu quero dizer em nome de Jesus que não existe evangelho verdadeiro que seja cumprido somente na dimensão vertical entre o homem e Deus e deixe de contemplar a dimensão horizontal do próximo. Fazer missões, então,
é cumprir a missão que Jesus nos deixou na íntegra, olhando todos esses aspectos, vendo tudo aquilo que é detalhe, mas que não pode passar desapercebido. E existe uma missão assistencial da igreja cristã, que é a continuidade desse legado que Jesus nos deixou. No versículo 42 do livro de Atos, irmãos, nós lemos que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí nós vemos os elementos que são característicos dessa responsabilidade social de uma igreja verdadeiramente cristã. E eu olho hoje para o evangelho que se prega e que se vive em algumas camadas da nossa sociedade, e eu vejo que está um pouco diferente disso. A igreja não pode deixar de perseverar na doutrina. A igreja não pode deixar de perseverar na comunhão. Não pode deixar de perseverar no partir do pão, que é a solidariedade. E não pode, nem vai sobreviver, se deixar de perseverar nas orações. Quando nós falamos da doutrina, nós entendemos que ela é o fundamento para o conhecimento de Deus, que é essencial para a nossa fé. Pela palavra de Deus que a nossa fé é aumentada e desenvolvida. Eu preciso construir na minha mente um alicerce sólido, fundamentado na palavra, para que a minha vida possa crescer na perspectiva de uma missão integral a ser cumprida. Ou seja, quem é o Sandro no que diz respeito à sua personalidade cristã? E aquilo que nós somos hoje é reflexo de um fundamento, de um alicerce que foi construído em nós no passado. E é por isso que nós estamos sempre em desenvolvimento. Olha para uma construção, para uma casa, por exemplo, e você vai ver que as paredes seguem o alicerce que foi construído. E se você fizer uma parede em cima de um chão que não teve ali um alicerce, uma viga, uma cinta, essa parede vai rachar. Não terá estabilidade, nem poderá suportar algo em cima. Então, a nossa vida, o apóstolo Pedro fez essa comparação, que nós somos casa espiritual. A nossa vida precisa ser desenvolvida sobre um fundamento, e esse fundamento é a palavra de Deus. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de interpretação de uma lei. Nós estamos falando de adaptação de um ensinamento, de um estatuto, de um preceito que foi deixado por Deus para ser princípio na nossa vida. Por isso que a nossa personalidade é reflexo dos nossos princípios. Às vezes as manifestações podem mudar, mas os princípios são inegociáveis, irmãos. Aquilo que Deus deixou como princípio para a nossa vida, aquilo que Jesus deixou como princípio cristão, não pode ser negociado. Porque a nossa vida depende dos princípios. Você pode entender até uma reforma na sua casa como sendo uma mudança necessária para algum ajuste que houve de repente dentro da sua família. Nasceu um filho a mais ou recebeu um parente. E aí você quer, por exemplo, construir um quarto a mais, mudar alguma coisa a mais. Você precisa avaliar antes se a fundação, se o alicerce vai suportar essa adaptação. Trazendo isso para a nossa vida espiritual. São os nossos princípios que vão sustentar toda e qualquer adaptação que a nossa vida poderá ou deverá sofrer ao longo do tempo. E é por isso que Deus não nos dá provação além daquela que nós podemos suportar. Isso tem a ver com o princípio básico da doutrina. E é por isso que Jesus disse, olha, quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque se você receber um alicerce, um fundamento sólido, forte, você vai poder receber uma construção grande sobre a sua vida. E quando nós pensamos em construção grande, Jesus nos ensinou a contemplar o outro.
Às vezes nós olhamos para uma construção grande e pensamos em nós. Jesus nos ensinou que a construção grande que Deus faz na nossa vida tem por objetivo também alcançar e contemplar o nosso irmão. A nossa alegria, a nossa felicidade se realiza na medida em que nós dividimos e compartilhamos a nossa vida, o que Deus nos deu, o que Deus agregou a nós e em nós, com os outros. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos, tem um endereço certo. A nossa vida e a vida do nosso irmão. Agora, quais são, então, esses elementos que caracterizam essa responsabilidade da igreja? O primeiro deles foi a doutrina. O segundo, o apóstolo Paulo fala, Jesus dá exemplo, que é a comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Eles tinham alguma coisa em comum. Eles viviam a fraternidade verdadeira. Eles tinham um senso de responsabilidade social que era comum aos cristãos. E aí a gente precisa se perguntar hoje, qual tem sido o nosso senso de responsabilidade? Responsabilidade social. O que você tem feito hoje para contribuir para o bem comum? A igreja precisa pensar sobre isso, irmãos. A gente precisa deixar de olhar para a nossa própria vida e se cercar somente do nosso próprio eu. E ver que quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele não pensou na gente, não. O sal não tem sentido em si mesmo. O sal vai salgar a ele mesmo. A luz, ela só faz diferença aonde? Aonde já tem luz? Só faz diferença onde tem trevas. E às vezes as trevas estão ao nosso redor e nós não temos sido luz que se apresente para mudar ambientes, para mudar vidas. Isso é tão profundo que às vezes eu olho num relacionamento a dois, e aí estou falando de marido e mulher, por exemplo, eu vejo um deles vivendo tremendas trevas no seu interior. E eu olho para o outro vivendo assim, um estágio de luz, de contemplação de Jesus, mas eles não conseguem interagir de maneira que a luz de um se reflita no outro. Mas o que está faltando para que isso aconteça em nós? Talvez a gente precisa mudar o nosso pensamento, porque quando a gente muda o pensamento, as atitudes mudam. A gente precisa mudar os valores, porque quando a gente muda os nossos valores, as nossas energias, elas são aplicadas de uma forma diferente. Mas sabe o que acontece? Nós cultivamos, às vezes, uma política de apagar incêndios. E a gente só começa a olhar para algumas áreas da nossa vida quando um foco de incêndio se levanta ali. Infelizmente, isso é uma característica de praticamente todo homem. E quando você vê que o seu filho está com um problema, aí você começa a olhar para ele, aí você começa a orar por ele, aí você começa a dar mais atenção para ele. O casamento, por exemplo, enquanto os dois estão caminhando muito bem, nenhum dá atenção para o outro, mas você só vai despertar atenção para o seu cônjuge quando você perceber que já tem alguma coisa errada ali. Na sua vida espiritual, às vezes você está convivendo com algum pecado, mas parece que aquilo não te incomoda, então você vai deixando ele ali até o dia que aquele pecado vai determinar uma desgraça na sua vida. Aí você vai apagá-lo. Nós precisamos cultivar em nós uma mudança de valores calcados nos nossos princípios, que vão causar em nós uma vida estável que possa abençoar os outros também que estão ao nosso redor. E a estabilidade é algo que mantém a comunhão viva. Ninguém consegue conviver com um outro que tem instabilidade. Já parou para pensar sobre isso? E agora a psicologia tem já há algum tempo diagnosticado a bipolaridade. E muitas pessoas estão pondo culpa, né, no outro, dizendo, não, o outro é bipolar, mas às vezes não é. Precisa somente de uma mudança, de um conceito, de um ajuste, de alguns valores. Ou às vezes através do próprio relacionamento.
Nós precisamos de uma comunhão sólida dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja e dentro das pessoas, ou com as pessoas, dentro dos ambientes onde Deus determinar que nós estejamos. E aí leia-se, por exemplo, o ambiente de trabalho. Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você com as pessoas que não fazem parte do seu convívio aqui na igreja? Quem é você com as pessoas que não sabem que você é um cristão? Ou melhor, quem é você diante das pessoas que não te cobram uma postura cristã? E aí que é um perigo muito grande, quando o cristão quer viver uma vida cristã dentro do templo, dentro das quatro paredes, na hora do culto. Perigo por diversas razões. A primeira delas é porque só aqui ele se sente cobrado de Deus, ou por Deus, daquilo que ele deveria estar vivendo lá nos outros dias da semana, lá fora. Existe um perigo muito grande. É quando o cristão começa a achar que só na hora do culto é que ele vai se relacionar com Deus. Então ele deposita naquele instante todas as suas expectativas de mudança, de transformação, de soluções de problemas diante do seu Deus. E aí ele vai sair frustrado muitas vezes. Porque o que Deus requer de nós, ou tem requerido de nós, é um compromisso todos os dias. Nesse texto de Atos 2,42, nós vamos ver uma coisa que nos chama a atenção, que aquele comportamento que os discípulos viviam e que os novos cristãos estavam vivendo, era um comportamento que se repetia todos os dias. Eles partiam o pão de casa em casa, todos os dias. Eles oravam todos os dias com os irmãos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos todos os dias. Eles tinham contato com a palavra todos os dias. E sabe o que acontecia todos os dias, diz o texto? O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Todos os dias havia conversões. Nós precisamos ser cristãos todos os dias, não somente aos domingos. A terceira característica dessa responsabilidade social da igreja cristã verdadeira era a solidariedade também. Dizia que eles perseveravam no partir do pão. E aí, irmãos, a solidariedade é um sentimento que nasce no nosso coração, mas que vai sempre desembocar numa atitude. Ninguém é solidário somente de pensamento. Porque não é o seu pensamento tão somente que vai mudar a vida do outro. É uma atitude sua que poderá influenciar e mudar a vida do outro. Ou uma palavra, mas uma palavra dita já é uma atitude. Assim como uma palavra bendita é uma atitude construtiva, uma palavra maldita é uma atitude destrutiva. E isso muda pessoas. Isso mexe com o nosso sentimento, com o nosso entendimento de mundo e traz cura para a nossa alma, para o nosso coração. Quer seja por atitudes, por gestos, quer seja por palavras. E está faltando hoje na igreja do Senhor Jesus pessoas que venham falar em nome de Deus, palavras que venham abençoar, palavras que venham transformar vidas, palavras que venham trazer consolação, palavras de exortação, as palavras que possam mudar e transformar. Olha para o seu irmão, você vai ver. Quantas pessoas estão aqui que você até hoje não se importou em conhecer? Olha para o lugar onde você vive, você vai ver, tem vizinhos que você nunca passou de um oi, de uma boa tarde, você nunca chegou para ouvi-lo. E Deus te colocou ali, ou colocou o seu vizinho perto de você, por algum motivo. E você precisa entender, você precisa saber. Ser cristão e viver debaixo da bênção do Senhor é muito profundo, irmãos. Exige de nós renúncia? Exige. Exige de nós uma atenção especial pelo outro? Exige. Mas se não houver tudo isso em nós, como é que nós vamos viver, de fato, um evangelho verdadeiro?
Ou como que nós vamos dizer que provamos a plenitude do mover do Espírito Santo na nossa vida? Você é cristão? Faça essa pergunta para si mesmo agora. Como você pode diagnosticar isso na sua vida? Você é alguém que tem a salvação dada por Jesus? Você vai dizer sim. Tá, mas como que isso é manifestado na sua vida? Que tipo de prova você tem para você mesmo? Não estou nem falando para o outro, falando para você mesmo, da sua salvação. Que tipo de transformação houve na sua vida depois do dia que você aceitou Jesus? Porque o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Houve uma mudança, houve um novo nascimento. E às vezes, irmãos, nós estamos querendo viver essa mudança, esse novo nascimento, somente em nós. E a missão que Jesus deu, olha, esse novo nascimento tem que alcançar as outras pessoas. Jesus conta a parábola do bom samaritano, e ele mostra ali a ação de 3 pessoas, 2 delas religiosas, um sacerdote e um levita. E uma terceira pessoa, ou seja, a minoria de 3, né? 1/3, era considerado uma pessoa que não tinha religião, não tinha poder espiritual, não tinha a promessa de Deus em sua vida, que era o samaritano. E aí Jesus conta que certa pessoa à beira do caminho foi assaltada, foi espancada e ficou ali clamando por um socorro, na expectativa de alguém que fosse próximo a ela, ou que se aproximasse dela. Passa então o sacerdote, havia acabado de cultuar, e passa de largo. Passa o levita, que tinha acabado de cultuar, e passa de largo, não vê as suas necessidades. Aí passa a terceira pessoa, o samaritano. Esse então olha para o outro, vê as suas necessidades, interrompe a sua trajetória. Ele tinha uma tarefa, ele estava ali num caminho, e ninguém que anda por um caminho anda vagando. Você tem uma meta na sua vida, você tem um propósito, você tem sua profissão, você tem os seus sonhos, mas haverá momentos na sua vida em que você terá que interromper algumas das suas coisas, dos seus sonhos, para que um projeto maior de Deus se cumpra. Quando Jesus fala desse samaritano, ele está mostrando que aquele homem foi capaz de parar o seu cronômetro, o seu relógio, renunciar a alguns compromissos profissionais, por exemplo, porque viu um necessitado, porque viu o seu próximo, e foi atender. Deu prioridade à vida humana. Foi isso que Jesus fez. Mesmo sendo Deus, vivendo na glória, na eternidade, nos céus, ele veio aqui a essa terra para conviver com pessoas que não o aceitaram, que, pelo contrário, o rejeitaram. Aqueles que detinham a promessa de Abraão, os próprios judeus, rejeitaram Jesus. Poucos o aceitaram. Foi cuspido, foi envergonhado, foi à cruz. É como se ele tivesse parado o cronômetro da vida dele para vir aqui atender a humanidade carente, necessitada, condenada ao inferno. Aquele samaritano da parábola que Jesus contou, interrompeu o que para ele era prioridade, em prol de uma prioridade dada por Deus, apresentada por Deus, diante do seu caminho. O que nós precisamos entender é que para sermos igreja feliz, abençoada, que viva as promessas do Senhor, as dádivas, as bênçãos, os milagres, na intensidade que a igreja cristã primitiva viveu, nós precisamos também fazer o que ela fazia. Pense que quando você determinar a sua agenda diária, em algum momento do seu dia, Deus poderá bater no seu coração e dizer assim: faça isso para mim. Quero furar a sua fila. Deus é Deus. E aí você vai ter que ter sensibilidade no seu coração, sensibilidade espiritual para dizer: Senhor, se vem de ti, passa a ser prioridade para mim.
Jesus fez isso. No momento em que ele tinha que subir à cruz, ele disse no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas a prioridade é tua. Seja feita a tua vontade. E como Deus manteve a palavra para ele, ele teve que interromper, atender o propósito, o chamado, a missão de Deus para a sua vida. Subir a cruz por mim, pecador, por você. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Jesus fez isso por nós. Sabe o que muda, irmãos, nossas atitudes? O nosso olhar de mundo. O dia que nós começarmos a mudar o nosso olhar do mundo que está ao nosso redor, a nossa forma de entender o mundo, e percebermos Deus em tudo ou em todas as pessoas, nós vamos começar a mudar nossas atitudes. Seremos mais sensíveis. Isso normalmente acontece com pessoas que experimentam o limiar da morte. Estas pessoas sempre voltam transformadas, mudadas, com um olhar de mundo diferente. O que a palavra de Deus nos diz é que nós não precisamos experimentar o limiar da morte para mudarmos o nosso olhar de mundo. Se Jesus veio e nos deu exemplo, e se está aqui na palavra dele o que nós devemos fazer e como nós devemos olhar, por que não fazermos? Este é o desejo de Deus, é o anseio de Deus para mim, para você. E por último, nós precisamos olhar, irmãos, para as necessidades que só são supridas na nossa vida através da oração. É a oração que vai fazer com que revelações de Deus cheguem até nós. É a oração, também no sentido da meditação, que vai proporcionar uma comunhão maior com Deus. E o texto dizia que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, perseveravam no partir do pão, ou seja, na solidariedade, mas perseveravam nas orações também. E aí nós precisamos entender que orações aqui está no plural, não por acaso. Orações, porque havia uma diversidade de pessoas que oravam. Orações, porque havia uma diversidade de motivos pelas quais elas oravam. Orações, porque havia uma diversidade de momentos que aquelas pessoas reservavam no seu dia a dia para orar. Isso é ser uma pessoa que ora no sentido plural. Se eu estou orando só por mim, eu estou sendo singular. Eu tenho que perseverar numa oração que contemple o meu irmão, que contemple as necessidades do outro. Se eu estou orando só uma vez, ou só de vez em quando, eu não estou sendo plural. Eu preciso avaliar até mesmo a minha vida de oração, se eu desejo de fato viver as experiências que o Senhor tem reservado para mim. Irmãos, a manifestação de Deus se dá em meio à obra. E é por isso que o apóstolo Tiago, ele diz: bem vês que a fé coopera com as obras, e que é pelas obras que a fé é aperfeiçoada. É quando o cristão vai para a frente de batalha, que ele começa a se fortalecer, criar uma robustez espiritual, vendo o aumento da sua fé. E depois ele diz: um homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí ele explica por que disso. Porque se existe uma pessoa que tem espírito e tem corpo, e o corpo sem o espírito está morto, ele diz que uma pessoa que diz ter fé, mas que não tem obras, essa fé é morta. As coisas caminham juntas. Aquilo que você faz é reflexo do que está dentro do seu coração. Jesus falou que da boca procede aquilo que o coração está cheio. Jesus falou que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Eu quero ser uma pessoa rica, cheia de tesouros nesse mundo, olhando para mais pessoas possíveis. Eu quero que o meu coração esteja no maior número de pessoas possível. E assim eu serei uma pessoa riquíssima, abençoada por Deus.
como Jesus. O sacrifício de Jesus não alcançou uma pessoa só. O sacrifício de Jesus, um gesto de amor de Jesus, alcançou toda a humanidade. E até hoje vem salvando vidas. E vem religando corações com o coração de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e avaliarmos isso. Existem promessas de Deus, bênçãos, milagres, mas existem algumas direções do Senhor que dizem respeito a atitudes nossas que precisam ser feitas, renúncias, valores que precisam ser transformados. E eu quero dizer uma coisa, não creia num evangelho que só contempla bênçãos e promessas. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deus quer se manifestar muito mais e poderosamente na nossa vida, na vida desta igreja. Deus quer usar muito mais ainda esta igreja. E é preciso que mais pessoas venham abraçar o modelo da fé que Jesus deixou aqui como exemplo para nós. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Só assim nós estaremos dizendo para Deus que Ele é o Senhor das nossas vidas. Só assim nós estaremos dizendo para Deus que Ele é importante para nós. E só assim nós demonstraremos que amamos o nosso Deus. Queres viver a bênção do Senhor? Seja antes um abençoador. E você vai ver mudanças maravilhosas acontecendo dentro da sua casa, na sua família, na sua vida. Amém, queridos.